E estamos de volta agora neste novo link, na programação online do Unicinos Conecta. Uma salva de palmas para o Unicinos Conecta! Aê, ó, eu sabia, eu confio nas palmas, elas vêm. E uma salva de palmas para você aí de casa que está acompanhando a gente nessa tarde maravilhosa. E uma salva de palmas pro pessoal da produção que tá ali na técnica. E uma salva de palmas pro meu brother câmera que tá aqui, ó, mexendo onde acompanha, ele vai junto. Olha que maravilhoso. E agora, agora sim, a gente vai conversar sobre um assunto que é sério. É um assunto que a gente tem que conversar aqui, ó, de frente a frente, que é a escolha profissional. Você que tá aí nesse momento de decidir que curso que você vai fazer, você fica na dúvida. Ah, será que eu faço geologia? Ah, será que eu faço gastronomia? Porque quando eu faço feijão lá em casa, fica empedrado. Calmou, que nós vamos descobrir agora. Nós vamos conversar sobre exatamente isso. Então é seu dia de festa. Salva de palmas! Vai vir. Dessa vez não veio. Mas vamos conversar agora então com a Luciane Linden, que vai conversar com a gente exatamente sobre isso. Então, mais uma vez, vem ao palco, Luciane, uma salva de palmas para ela. Agora veio. Olá, pessoal, tudo bem? Alguns de vocês já acompanharam a nossa atividade antes. Quem não acompanhou, fica então o convite para estar conosco acessando o link e assistindo então o bate-papo que a gente teve sobre desafios do primeiro emprego. Foi um bate-papo muito especial com a Melina da SAP e também com a Marina da Unitec. Tudo bem, então agora a gente vai falar sobre escolha profissional, que é uma temática tão importante para esse momento. Existem 3 situações comuns quando a gente está para decidir, para tomar uma decisão, especialmente com relação à carreira. A primeira delas, vamos ver em qual dessas 3 situações você está. Pode ser que você já esteja decidido sobre a sua escolha, mas queira confirmar. Será que é isso mesmo? E aí paira um pouco a dúvida no ar e é importante validar. Será que é isso mesmo? A segunda situação é quando você está na dúvida entre 2, 3 cursos. E tem também uma terceira situação, que é quando você está super indeciso sobre o que fazer. E nessas 3 situações, para todas elas, a gente tem aqui algumas soluções, algumas dicas para compartilhar com você. Eu tenho certeza que você vai sair aqui desse nosso momento com alguns insights, com ideias do que você pode fazer, talvez já com algumas respostas, ou talvez ainda com algumas perguntas, mas com certeza já sabendo o que você deve fazer daqui para frente para chegar na resposta e fazer a sua escolha de uma maneira mais segura e também assertiva. Certo? Então, vocês podem me chamar de Lu, tá, pessoal? Eu sou orientadora de carreira, minha formação é em psicologia, e eu trabalho no Unicinos Carreiras, que é um setor dentro da universidade que desenvolve este trabalho, eu e a minha equipe. Então, vocês, inclusive, estão convidados aí a conhecer também. Certo? Então, fica aqui com a gente. Tenho certeza que você já deve ter se feito essa pergunta. E agora, que caminho seguir? É uma pergunta muito comum, que inclusive nossos familiares, na escola, professores, colegas, nos perguntam, o que você vai fazer na faculdade? O que você vai fazer na sua carreira? Há tempos atrás, quando a gente era criança, nos perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Não é? Uma pergunta bem recorrente e que, às vezes, a gente não tem a resposta, como nós estávamos falando. Então, estamos aqui para chegar em algumas respostas, como eu disse para você, sair daqui com mais informações do que quando a gente chegou. É muito comum nós termos algumas preocupações nessa etapa de vida. Então, isso é muito normal, é muito natural. Eu quero trazer isso para vocês, para que justamente você se sinta tranquilo com isso. Tá? Um pouco tranquilo, ok? E que, de preferência, você saia aqui desse nosso momento mais tranquilo. Então, primeiro, tem pressões que vêm de todos os lados. As pessoas nos perguntando, é o vestibular chegando, é o Enem. Então, essa temática ela está ali, né, envolta no nosso dia a dia. A gente também tem a pressão da gente mesmo,
não bastasse os outros, nós mesmos, ai, meus colegas já decidiram e eu ainda não sei, só eu que não sei. Talvez você nem está olhando, outras pessoas também têm dúvida, não é só você, certamente. Tá? Converse aí com as pessoas que estão próximas de você para descobrir. Inclusive, converse com os seus pais ou com outros amigos, familiares. Pergunte como é que foi esse momento de vida para eles. Possivelmente, eles também tiveram dúvida. Para além disso, a gente tem aquele receio. E se eu errar na escolha? Se eu escolher um curso e depois eu mudar de ideia? Será que tem como trocar? Isso pode acontecer. Mas se a gente fizer um passo a passo, que é o que a gente vai estar conversando aqui, tem mais chance de você acertar de primeira, tá? Mas se porventura acontecer, dá para trocar. Não tem problema algum, tá? Outro ponto. A gente tem medo também, e se eu fizer uma escolha e lá na frente, talvez eu não gostar tanto disso e talvez seja infeliz na escolha que eu fizer. Isso é uma preocupação bem importante, porque a gente precisa, de fato, ser feliz naquilo que a gente escolher, porque aí o nosso trabalho vai fluir mais, tem mais chance de que a gente seja reconhecido também pelos outros e seja mais realizado, seja uma pessoa mais bem-sucedida em todos os aspectos. Tá? Então, é isso que eu desejo para você, que você faça escolhas que te deixem realizado, que você seja uma pessoa mais feliz. Porque carreira não é só um trabalho, carreira é um projeto de vida. Quando a gente escolhe um trabalho, nós escolhemos também o estilo de vida que a gente vai levar. Por exemplo, a equipe aqui do estúdio leva um estilo de vida. O pessoal que atua na área de marketing tem um tipo de estilo de vida, um certo horário de trabalho, certas atividades, certo vestuário, inclusive. Se eu vou trabalhar num hospital, é uma outra realidade. Se eu vou trabalhar com uma atividade, por exemplo, com biologia, vai ser mais ou ao ar livre, ou talvez num laboratório. Então, existem aí muitas possibilidades, e é isso que costuma deixar as pessoas um pouco confusas na hora de decidir. E como vai ser o mercado de trabalho, Luciane? E se eu for feliz no que eu faço, mas, por outro lado, eu também preciso me sustentar, né? Eu tenho receio que essa carreira já está saturada, que esteja difícil o mercado de trabalho para essa área, né? Não leve em consideração a primeira informação que você ouvir. Cheque, tá? Avalie, olhe com atenção isso. Pode ser que a gente recebeu uma informação, mas nem sempre ela procede. Então, vá em busca, tá? Bem, então, a dúvida aí, né? É um ponto de interrogação. O primeiro passo para que a gente possa decidir de uma forma mais segura é buscando informações. Quanto mais informações a gente tem, melhor. A gente vive hoje uma era que nós chamamos de era da informação. Só que é até muito curioso e doido, porque, ao mesmo tempo, a gente carece de informações. Elas, às vezes, são muito superficiais, né? A gente tem alguns elementos, mas não tem todos os que a gente precisaria para que, de fato, a gente tivesse certeza daquilo que está escolhendo. Então, vou entrar mais em detalhes com relação a isso. O passo mais importante de todos, na busca de informações, é o autoconhecimento. Conhecer mais sobre você, sobre coisas que você gosta, sobre habilidades que você tem, objetivos, necessidades, coisas que são importantes para você. Um exemplo. Eu, Luciane, por exemplo, eu gosto de pessoas, de poder ajudar pessoas, orientar, aconselhar, ensinar. Bom, então é importante que eu escolha uma atividade profissional que envolva isso, certo? E eu sou muito feliz e realizada com o que eu faço, porque eu justamente faço isso, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui também juntos agora. Ao mesmo tempo, pode ser que alguém goste mais de atuar com programação, com tecnologia, né? Que goste, então, de trabalhar com algoritmos, com linguagens de programação. E, ok, legal, é um outro caminho. Eu posso gostar, talvez, de atividades que envolvam mais a criatividade, a arte, as expressões. Bom, então, é importante que eu identifique isso e escolha algo que tenha alguma conexão com isto.
E tem áreas diversas que poderiam ser escolhidas. Então, pare para pensar, e a gente vai fazer um exercício daqui um pouco aqui, onde talvez você vai ter aí algumas pistas, caso você esteja na dúvida sobre as suas preferências. Tá legal? Para além disso, outra coisa que ajuda é pensar nas disciplinas que você já teve ao longo da sua vivência escolar e acadêmica. Será que eu gostava mais ou gosto de matemática, química, física? Ou eu prefiro biologia? Ou eu prefiro português? Quais são as disciplinas sociologia? Quais que eu tenho maior identificação? Pensa sobre isso, né? Isso pode ser um ponto importante. Alguns hobbies que você tem, algumas atividades que você já fez no contraturno também da escola. Você gosta de atuação em programas voluntários? Né? Que atividades você já desenvolveu? Atividades artísticas? Ou mesmo participou do Grêmio Estudantil? Ou tem vontade? Então, pensa sobre isso. Tá ok? Fica aí a minha pergunta para você refletir. Para além disso, eu também preciso descobrir informações sobre os cursos. Eu preciso entrar no site da universidade, olhar a grade curricular dos cursos, entender mais como é que funciona essa formação. Se aquilo que eu estou imaginando, de fato, fazer essa aproximação. Porque, às vezes, a gente tem o que nós chamamos de estereótipo das profissões. A gente tem uma ideia, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou psicóloga. Bem, a maior parte das pessoas, quando imagina um psicólogo, pensa um profissional atuando numa clínica, atendendo um paciente, onde o paciente vai estar ali chorando, né, emocionado, e do outro lado, o terapeuta, né, o psicólogo ali fazendo o acompanhamento. Mas essa é a única forma de trabalhar com psicologia? Não, essa é uma das formas. Mas, por exemplo, eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com a parte de carreira, né? Inclusive fazendo palestras também e batendo um papo com vocês. Tá? Então, existem formas muito variadas de desenvolver a mesma profissão. E é importante que a gente saiba de tudo isso antes de escolher o curso que a gente vai fazer. E, para além disso, tem aqui algumas informações, né, quanto a algumas perguntas chaves que a gente precisa se fazer. Se a gente descobrir tudo isso sobre o curso que cada um está considerando, tem mais chance de você estar no caminho certo. Então, que vantagens que tem esse curso, essa formação? Para que se faz isso? Para quem? Qual é que é a rotina de trabalho? O horário que costuma ser? Quando e onde, em que lugar que se costuma atuar, se é mais em ambiente aberto, num ambiente fechado, escritório, ou as duas coisas, tem flexibilidade de horário, não tem? Por exemplo, a gastronomia é um curso que o turno de trabalho, muitas vezes, é noite, finais de semana, né? É uma possibilidade. Assim como, se eu vou escolher administração, é mais comum que seja um horário comercial de trabalho. Né? Se eu vou atuar numa área mais da comunicação, é um horário que é mais flexível, que vai depender dos eventos que estão acontecendo. Então, isso tudo é importante ser considerado quando a gente está olhando para os cursos, escolhendo, tá bem? Para além disso, a gente precisa saber possibilidades de progresso na carreira, com que outros profissionais eu vou me relacionar, qual é que é a formação exigida, será que a graduação, né, a faculdade é suficiente, ou depois eu devo fazer uma pós-graduação, ou eu preciso fazer um concurso, por exemplo. Vamos supor que eu queira ser perita criminal. Bem, uma das coisas que eu preciso fazer é, além da formação, depois fazer um concurso, para que eu possa atuar com isso, para ser juíza, para ser delegada. Tá? E outras profissões não têm essa regra. Então, é legal que a gente conheça. Para algumas áreas é importante também ter alguma certificação, ter um outro idioma, ok? Se eu quero ser diplomata, por exemplo, né, tem alguns cursos que eu posso fazer,
letras, posso fazer relações internacionais, entre outros, e depois eu faço o concurso para a diplomacia. Ok? Então, importante que eu conheça e que eu consiga responder a todas essas perguntas que estão aí. E isso em relação a cada curso que eu estou considerando. E aí, eu possa também visitar a universidade, essa oportunidade do Conecta de conhecer mais, seja de forma presencial ou mesmo virtual, conhecer a universidade, conversar com coordenadores dos cursos, para entender melhor a dinâmica daquela profissão, daquele curso, daquela formação. Às vezes eu tenho dúvidas sobre como que vai ser o mercado de trabalho. Quem são as melhores pessoas para mim perguntar isso? Os próprios coordenadores de curso. Na Unicinos, eles são muito abertos para conversas. Então, a gente pode entrar no site da universidade, olhar lá o curso que eu quero conhecer, abrir a grade curricular, lá vai ter o contato do professor, marco, né, mando um e-mail ou, enfim, faço um contato ali e depois agendo um momento para conversar. Geralmente, depois que há essa conversa, para quem quer se aproximar e entender mais sobre o curso, é bem determinante para ajudar nessa tomada de decisão. Converse também com profissionais de mercado. Se você não conhece, você pode, né, ter um conhecido que conhece outra pessoa, que conhece outra pessoa. Tenha um papel ativo nessa busca. Não espere que alguém te pergunte, olha, você quer saber sobre tal curso, sobre tal profissão? Vá em busca. Tá? A informação está ali, mas a gente precisa ir atrás dela. Ok? E nós aqui da Unicinos, a gente está super à disposição para ajudá-los nisso. Então, nos procure se você quer conhecer mais sobre os cursos. Aqui eu trago também um outro ponto importante. Comparar os cursos entre si. Estou considerando gastronomia, administração, engenharia e medicina. O que eu faço? Luciane, é normal ter dúvida entre cursos bem diferentes, de áreas diferentes? É natural, isso pode acontecer, porque a gente pode ter interesses variados. Então, a gente pode ter dúvidas em áreas diferentes. Mas, claro, que vai ter aquela que a gente tem uma inclinação maior. E, para descobrir isso, eu preciso colocar um do ladinho do outro e aí fazer essa comparação. Qual é a vantagem que eu teria se eu fosse por esse caminho? Qual a desvantagem que eu teria? Sempre vai ter algo bom e ruim em toda a profissão. Às vezes a gente tem aquela ideia utópica de que eu tenho que escolher uma profissão onde eu vou gostar de tudo. Não, é provável que você não vá gostar de absolutamente tudo. Ok? Então, fica tranquilo com isso. O que importa é você pelo menos gostar de 70%, porque você depois não vai precisar atuar em todas as áreas daquela formação. Mas é importante que você goste muito daquilo que você vai fazer. Não escolha só porque é um modismo, daqui a pouco, porque é uma área que está em voga no momento, que tem muito emprego, porque isso pode mudar. Então, se a gente escolhe só por conta dessa questão de mercado, pode ser que depois, lá na frente, quando o mercado não estiver tão favorável e a gente não gostar daquilo que faz, as coisas se complicam. Então, é bom aliar as duas coisas. Olhar para o mercado, mas principalmente olhar também para aquilo que você tem identificação. Certo? Bom, aqui então tem um exercício para fazer com vocês. Um exercício bem bacana, que é de uma teoria sobre carreira, que nós chamamos de interesses profissionais. Então, acompanhe aí, até se o pessoal puder colocar em tela cheia para vocês. Observa bem o que tem em cada um desses quadrantes que você está observando. Então, nós temos o R, tá? Ali vocês têm várias frases. Trabalho com ferramentas, pensa com as mãos, faz ou repara coisas. Veja se você se identifica com essas coisas que estão escritas aí nesse quadro, que corresponde à letra R. Se você é aquela pessoa que gosta de ir lá e colocar a mão na massa, fazer as coisas. Consertar, trabalhar com a natureza, com os animais, em espaços abertos.
Se você já prefere mais pensar, refletir, aí você vai olhar mais lá para o quadrinho do I, tá? Que tem a ver, então, com pesquisar, analisar, observar. Depois tem o A, que tem relação com a criatividade. Você gosta de ser mais independente, é mais sensível, ok? O S é aquela pessoa que gosta de ajudar, de conversar com os outros, de ensinar. Depois a gente tem o E, que está mais relacionado com influenciar, com liderar, com vender coisas, ter esse lado mais comercial. Persuasão, convencer os outros. E a letra C, que tem mais relação com organizar, planejar, trabalhar com projetos. Leia, eu vou dar um tempinho aqui para vocês, e vocês vão escolher, cada um aí, 3 quadrinhos. Tem 6 no total. Então, se alguém pensou, eu tenho que escolher apenas um, fica tranquilo que você pode escolher 3. Então, vou te dar essa chance aí. Você vai escolher 3 e depois a gente vai seguir conversando aqui, tá? Então, pensa aí. Vamos dar um tempinho. Escolhe aí as tuas 3 letras que você tem maior identificação. Você se considera mais aquele que faz, aquele que pensa, aquele que é criativo, aquele que ajuda, o que influencia, ou aquele que organiza? Tá? Claro que a gente tem um pouquinho dessas 6 coisas, ok? Só que tem aquelas que a gente tem num nível mais elevado. E é isso que eu quero te fazer o convite a fazer. Quais aquelas que você tem maior identificação? Bem, escolhido isso, qualquer coisa, se você não conseguiu olhar ainda, dá um print aí na tela, tá? Depois você segue olhando. Eu vou explicar melhor cada um deles, então você ainda pode escolher agora na sequência, caso tenha ficado na dúvida. Ok? Bom, como que isso funciona? Primeiro ponto, se eu tenho esse lado R, se você escolheu o R, geralmente são pessoas mais práticas, objetivas, que gostam de manusear equipamentos, ferramentas, máquinas, trabalhar com tecnologia. Tá? Então, escolher um curso que se relaciona com isso pode ser interessante. A letra I tem a ver com curiosidade intelectual, querer saber as coisas em profundidade, entender, querer saber como as coisas são. Estudar muito, saber de fato, com bastante profundidade, sobre aquilo que você estuda e pesquisa. Pode ter relação com áreas de saúde, que exige muito estudo também, ou áreas que envolvem a história, a pesquisa. Nós temos também o A, que é o artístico, que tem relação, então, com a criatividade, com a inovação, com a sensibilidade, a percepção. Então, pode tanto envolver expressões mais artísticas, puramente relacionadas à arte, como também esse outro aspecto mais da sensibilidade da percepção. Então, pode ter a ver com áreas da comunicação, áreas que envolvem o criativo, ou ainda áreas que envolvem esse aspecto mais da percepção, que podem ser áreas relacionadas também com a saúde, de animais, de pessoas idosas, de crianças, que são públicos que exigem muita sensibilidade. O tipo S, que é o social, tem a ver com ajudar, orientar, ensinar. Então, ele é muito valioso também, né? Acompanhem ali, tem a ver com pessoas no centro, tá? As pessoas como elemento central da atividade profissional. Depois a gente tem o E, que é o perfil empreendedor, relacionado com visão de negócio, com persuasão, com influência, com também fazer valer as suas ideias, administrar. E, por fim, a gente tem o convencional, que está ligado a trabalhar com projetos, mexer com documentos, prazos, controles, relatórios, certo? Olhando assim, você teve identificação com alguns desses perfis?
importante você se reconhecer e tentar conectar, né? Fazer esse exercício aí. Eu tive o criativo, tive o social, né? Então, criatividade com pessoas e também o empreendedor. Então, eu sou uma pessoa, né, que poderia trabalhar numa atividade ligada à escola da indústria criativa. Tem vários cursos dentro dessa escola. Design é um deles, o curso de jornalismo, publicidade e propaganda, moda. Já se eu tenho o lado social muito forte, também o investigador, e gosto de biologia, química, quem sabe, um dos dois pelo menos, pode ser que eu me interesse pelo campo da saúde. Nutrição, fisioterapia, psicologia, medicina, entre outros. Se eu tenho o lado do convencional, que é esse lado mais organizado, mais sistemático de projetos, que tem o lado empreendedor também, visão de negócio. E daí, bom, daqui a pouco eu tenho o social também, eu poderia ir para uma área mais ligada a negócios, como administração, comércio exterior, economia, contábeis, gestão financeira, tá? Se eu tenho mais o lado prático, realista, como a gente falou antes, essa parte mais tecnológica, talvez eu goste de alguma engenharia, alguma área de TI. Então, fica aí para você essa dica de olhar para este material, refletir sobre o seu jeito, as coisas que você gosta. Pode ser que você teve aí alguma pista importante. E se, porventura, você quiser aprofundar esse assunto, vai ter uma oportunidade que nós vamos dar para você na segunda-feira, dia 22, vai estar acontecendo uma live dentro do perfil do Instagram do Unicinos Conecta. Então, ali no finalzinho da tarde, eu vou estar fazendo uma live lá no perfil do Instagram do Unicinos Conecta para estar falando mais com vocês diretamente sobre esses perfis, caso você queira aprofundar um pouco, tá bem? E dentro lá do Unicinos Carreiras, na Unicinos, é possível também você ter um acompanhamento individualizado, se você quiser, ok? Talvez as coisas que eu estou te contando aqui hoje já sejam suficientes para você chegar na sua decisão, ou validar a decisão que você já fez. Mas, se porventura você precisar de uma ajudinha extra, conta com a gente, porque tem um serviço especializado para isso. Como eu disse, eu e outros colegas desenvolvemos esse trabalho na universidade. Fica aqui os nossos contatos também, né, o nosso e-mail, também o Instagram do Unicinos Carreiras, onde vocês podem acompanhar oportunidades de trabalho e também um pouco do que a gente faz. Certo? Quero agradecer a vocês, né, e fazer também mais uma fala final aqui, nesse momento, e me colocar à disposição para que a gente possa seguir ampliando esse assunto. Como eu disse, a gente pode estar em 3 momentos de vida diferentes. Ou já decidido do que fazer, mas sempre vale confirmar, será que é isso mesmo? Vou checar. Lembram? Vamos recapitular o que a gente falou aqui. Tá? Tem 3 aspectos bem importantes. Vou fechar aqui a apresentação, né? Terminamos ela aqui. Isso. E quero recapitular, então, com vocês esses 3 pontos que a gente falou, tá? Primeiro, eu preciso conhecer mais sobre mim, sobre o meu jeito, as minhas características, o que me interessa, os meus objetivos, as minhas necessidades, linkar isso com a minha história de vida. Não é um teste específico que vai dar uma resposta milagrosa e mágica. Claro que a gente pode usar esses recursos para nos ajudar, mas é importante que isso esteja como uma peça do quebra-cabeça. Depois, a gente olha para as opções que tem, conhece os cursos. Eu passei para vocês, então, essas orientações de quais são as perguntas-chave que a gente precisa se fazer, responder, de preferência, fazer no papel, e comparar um com o outro. Não tomar a decisão, que é uma decisão tão importante, num dia, mas fazer isso ao longo de vários dias e digerindo essas informações. O fator tempo ajuda bastante, porque aí a gente vai acomodando isso dentro da gente,
tá? A gente vai reunindo esses dados, vai pensando mais, vai tendo mais convicção e depois a gente junta tudo isso, tá? Conheço sobre mim, conheço sobre os cursos, agora quais vão ser as possibilidades do que fazer. Talvez lá no final você fique ainda entre 2 ou 3 cursos, e aí o que você faz? Vai lá, marca uma conversa com o coordenador dos cursos que você tem interesse e tira suas dúvidas finais. E aí você vai chegar na tua resposta de qual a escolha para a sua carreira. Tá bem? Lembrando que carreira não é algo que a gente escolhe uma única vez e depois deixa de lado. A gente sim pode escolher e depois a carreira tem outros desdobramentos. Tá? A gente escolhe uma formação e dentro da formação tem campos, tem áreas diferentes. Depois a gente pode fazer pós-graduações relacionadas a outra área. Então, eu posso fazer medicina e depois estudar uma pós-graduação na área da engenharia. Por que não? Posso integrar essas informações. Só que isso a gente não precisa saber agora ainda. A gente vai descobrindo ao longo da nossa caminhada. Certo? Então, obrigada a você por estar com a gente. Fica conosco mais um pouquinho. Sucesso aí a todos vocês. Aê, muito obrigado, Luciano. Uma salva de palmas para Luciane, eu agradeço demais. Muito bem, galera, eu estou aqui nesse momento para avisar-vos. Olha o português. Ah, beleza. Para avisar vocês que, olha, vou falar, calma, não chora, dá uma segurada nas lágrimas, mas infelizmente essa é a última entrada que eu faço. Ah, não bota aplauso agora não, hein? Eu tô falando que eu tô em tristeza, vai botar aplauso? Não. Mas não tem problema. Mas não tem problema não, porque amanhã eu estarei de volta. Na real, fiquem por aí que vai continuar, as nossas atividades online continuarão ao longo da noite. Quem vai sair vai ser eu, estarei de volta amanhã à tarde. E quem assume aqui é o nosso querido Daniel Pedroso, que vai seguir ao longo da noite com mais atividades e vai ser maravilhoso. Então, uma salva de palmas. Agora, nesse momento... A gente segue? Como é que a gente faz?